Bem-vindos ao canal, meu nome é Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje, continuando o vídeo falando sobre transtornos alimentares, hoje eu vou falar sobre transtorno alimentar de Picat, também conhecido como alotriofagia. Mas antes de eu começar a explicar para vocês, eu também gravei um vídeo antes desse daqui, que eu falei sobre ortorexia, que é um tipo de transtorno alimentar. Não é reconhecido oficialmente, porém já se tem alguns estudos que falam sobre esse tema. Então, se vocês tiverem curiosidade, vou deixar aqui no card para vocês e vou deixar na descrição do vídeo. E aí, assim que vocês terminarem de assistir o vídeo e tiverem curiosidade, eu vou deixar na descrição para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Começar a falar sobre alotriofagia ou transtorno alimentar de Picat. Bom, é mais comum a gente ouvir falar dessa palavra Picat, transtorno alimentar de Picat. O que é essa palavra? Bom, essa palavra ela deriva do nome de um pássaro, né? É um nome latim. Na verdade, o pássaro, eu achei o nome dele em espanhol, que chama La Urraca, e ele também é conhecido como pica-pica. Se vocês souberem o nome dele em português, gente, por favor, deixem aqui nos comentários, tá? Porque eu não achei o nome dele em português. Bom, qual que é a característica desse pássaro? E aí vocês vão entender por que esse transtorno tem esse nome. Esse pássaro, ele tem o hábito dele caçar alimentos que são comestíveis, como qualquer outro pássaro vai caçar, porém ele também procura coisas que não são comestíveis, coisas estranhas que um outro pássaro não vai caçar para comer. E aí essas coisas estranhas ele também se alimenta para saciar a sua fome e saciar a fome dos seus filhotes. Então é mais ou menos isso que é o transtorno alimentar de Picat. A pessoa ela tem o hábito de comer, ou muitas vezes não necessariamente ela vai engolir aquilo, mas de mastigar coisas estranhas. Por exemplo, cabelo, tem vontade de comer sabonete, pastilha de detergente, casca de parede, barro, areia, entre outras coisas estranhas que são coisas que não são do nosso cotidiano, que a gente não come, não é verdade? E qual é geralmente que a gente ouve falar, uma fase da vida que geralmente essas pessoas podem desenvolver esse transtorno, que vocês provavelmente já ouviram falar, quando a mulher está grávida, né, durante a gestação. Quem já não ouviu falar? Às vezes minha mãe, uma tia minha avó, uma prima. Hoje não é tão comum se ouvir falar disso, mas antigamente era muito comum. Mulheres que diziam, durante a minha gestação eu tinha vontade de comer coisas estranhas. Isso é um transtorno, é o transtorno de Picat, porque são coisas que não são nutritivas e que a pessoa ali, ela tem essa vontade, essa ânsia de comer essas coisas. E aí eu vou explicar para vocês o que pode desenvolver isso, o que os estudos falam sobre isso. Bom, o que vale lembrar é que não é uma característica apenas das mulheres que ficam grávidas, ok? Isso pode acontecer em qualquer fase da vida, seja na infância, na adolescência, na fase adulta, não necessariamente você estar grávida. E também vale lembrar que pode acontecer com pessoas que têm algum tipo de problema mental, como esquizofrenia, autismo ou também transtorno de desenvolvimento intelectual. Essas pessoas podem vir a desenvolver esse transtorno também, tá? Mas lembrando que, gente, a gente tem que procurar sempre ajuda. Não é porque é uma coisa que vocês já ouviram falar, que sua avó teve, que sua tia, que sua mãe teve, que é normal, porque não é, ok? Bom, então o que os estudos falam? Os estudos mais antigos, eles falavam que muitas vezes as pessoas desenvolviam esse transtorno pela deficiência de 2 minerais, que era o ferro e o zinco. Então, de certa forma, a pessoa tinha essa vontade de comer essas coisas estranhas porque ela tentava saciar essa deficiência nutricional.
E aí esses estudos diziam que a partir do momento que a pessoa ela fazia a suplementação desses minerais, que é o ferro e o zinco, ela acabava melhorando desse quadro e cessava esse transtorno. Porém, existem estudos mais atuais que já discordam com isso. Dizem que a pessoa ela já está com esse transtorno e aí ela passa a desenvolver essa deficiência de ferro e de zinco, porque muitas vezes ela substitui alimentos com essa prática de comer ou de mastigar coisas estranhas. E um outro artigo que eu achei e que eu achei bem interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês também, é em relação à questão emocional. Algum tipo de trauma pode fazer com que a pessoa ela desenvolva esse transtorno. Então eu vou até compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo quando eu era criança, e lendo esse artigo eu até pensei, falei, nossa, então eu tinha esse transtorno quando eu era criança. Mais ou menos dos meus 5 anos aos meus 7 anos, eu tinha alguns hábitos estranhos, que era esse transtorno de picar. Eu tinha o hábito de mastigar o meu cabelo, muito, muito, muito mesmo, chupar a esponja do banheiro, de tomar banho, aquelas esponjas bem macias, e também eu tinha vontade de comer, sabe o que, gente? Vocês vão ficar chocados. Eu tinha vontade de comer meleca. Quer dizer, eu não tinha vontade, eu comia a meleca do meu nariz, você tem noção? E foi bem na época que meus pais estavam se divorciando. Então eles brigavam muito, gente, muito mesmo. E eu acredito ali, como eu era criança, por mais que eu não entendi o que estava acontecendo exatamente, mas você sabe que algo de errado está acontecendo, os seus pais estarem brigando. E de certa forma eu absorvi aquilo. Então eu comecei a ter esses hábitos estranhos. E eu me recordo que depois que cessou as brigas, que meus pais ficaram mais tranquilos, esse transtorno cessou. Eu não tive mais isso. Aí você pode até me questionar, mas Rafa, será que você não estava com deficiência de zinco, de ferro, e por isso também que você podia estar com esse transtorno? Eu acredito que não, porque eu sempre fui uma criança que meus pais sempre me levaram ao médico, sempre fiz exame, acompanhamento corretamente. Meus pais sempre foram bem zelosos assim. Então, eu acredito que não tenha sido isso, mas sim um fator de estresse por estar vendo toda aquela situação. E esse artigo fala sobre isso, né? Sobre a pessoa, e não só a criança, tá, gente? Pode ser qualquer outra fase da vida, adolescente, adulto. A pessoa, ela tá passando por esse momento de ansiedade, de estresse, e ela acaba vir a desenvolver esse transtorno, ok? Uma outra pergunta também que podem me fazer é em relação à criança muito, muito jovenzinha, né? Porque a criança abaixo de 2 anos, como ela ainda está em desenvolvimento, ela tem o hábito de colocar as coisas na boca. Então, assim, crianças abaixo de 2 anos, é normal as crianças colocarem as coisas na boca. Não é considerado transtorno de picar, tá, gente? Por quê? Porque como ela tá ali em desenvolvimento, tá começando a conhecer as coisas, essa questão da introdução de novos alimentos, ela ainda não sabe diferenciar. E a boca é como se fosse o tato dela, ela tem o hábito de colocar tudo na boca. Mas lembrando que não é porque ela tem esse hábito que os pais têm que deixar ela colocar qualquer coisa na boca, ok? Agora, acima dos 2 anos, dos 2 anos para frente, se essa criança ela continuar com esse hábito, aí sim vocês têm que procurar a ajuda de um profissional e falar, olha, doutor, a minha filha ou meu filho, ele continua com esse hábito de colocar as coisas na boca, de querer comer coisas estranhas, porque aí sim já é considerado um transtorno. E aí pode ter essa questão, ela pode estar apresentando alguma deficiência, né, seja de ferro ou de zinco, como ela pode estar bem, não apresentar nenhuma deficiência, e pode também ter a questão do fator emocional, a gente não sabe. Então, lembrar, gente, esse transtorno, ele não é característico só da gestante, tá? Ele pode apresentar em várias fases da vida, lembrando que abaixo de 2 anos não é considerado transtorno de picar, é uma coisa normal, porque a criança ela tem o hábito de colocar as coisas na boca. Acima dos 2 anos, você já tem que observar e se continuar a procurar ajuda de profissionais, e que pode atingir qualquer fase da vida. E que pode também a pessoa estar associada a alguma deficiência nutricional
como também uma questão emocional. E também as pessoas que têm problemas mentais, esquizofrenia, problemas de desenvolvimento intelectual e autismo. Então, tem que ficar ali observando. Se você observar alguém que você conhece, que possa apresentar esse transtorno, gente, nunca tire sarro, nunca ficar rindo da pessoa, porque a pessoa ela tem noção, quando você vai ficando mais velha, ela tem noção que aquilo não é algo normal. Então ela sente vergonha daquilo, mas acaba sendo mais forte que ela. Então, tenta dialogar com essa pessoa, entender o que está acontecendo com ela e tentar procurar ajuda médica para estar fazendo exames para ver se ela tem algum tipo de deficiência e também se tem alguma coisa com fator emocional, porque ela pode ter passado por algum tipo de abuso ou transtorno, ou melhor dizendo, desculpa, ou algum trauma, tá? Eu vou deixar esse artigo sobre essa questão emocional e do transtorno de Pica aqui na descrição para vocês lerem. É bem legal esse artigo. Inclusive ele fala também que existem algumas culturas, alguns países no continente da África, que eles têm um hábito, por exemplo, de comer terra, né? Que é um hábito deles cultural. Se tá certo isso ou não, aí é outra coisa, é outra discussão, mas é algo cultural daquele país lá no continente da África. Eu não lembro o nome do país, mas no artigo fala. Entendeu? Mas é isso, gente. Isso é o transtorno de Pica. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, no Instagram, né? Que eu só tenho Instagram, é @rafaelagranville.nutri. Tem o meu site também, que é rafaelagranville.com, e também tem o meu blog, que eu vou deixar um artigo falando sobre esse transtorno, se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma lida lá, que é rafaelagranville.blogspot.com, ok? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E é isso, gente. Se vocês gostaram, curte o vídeo. Se vocês são novos aqui, sejam bem-vindos e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, ok? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.